Meus futuros doutores, minhas futuras doutoras, então estamos juntos aqui no nosso quinto bloco, ainda realizando a revisão com as questões que já caíram na primeira fase da OAB. É a melhor forma de se estudar, gente. Pegamos aqui as revisões teóricas, rapidinho aqui junto com vocês, de maneira objetiva, direta, e depois nós respondemos as questões que já caíram. E aí eu consigo responder junto com vocês todas essas questões que caíram aí no exame de ordem. Eu vou passar na OAB. E você? Você vai passar também, gente. Vai passar junto comigo, tá certo? Olha, chegamos então nas questões que envolvem as imunidades tributárias. Só recapitulando, vimos que o poder de tributar ele não é desarrazoado, desmedido. Ao revés, União, Estado, DF, municípios vão sim precisar respeitar um conjunto integrado de princípios e também de imunidades tributárias. Disse a vocês que estariam previstos no artigo 150, 151 e o 152. Vimos então todos aqueles princípios e partimos para as imunidades. Nas imunidades, dei o destaque ao artigo 150, inciso 6º, da nossa Constituição Federal. Artigo 150, inciso 6º, esse, que por sua vez divide-se em alíneas A, B, C, D e hoje a novel alínea E. Detalhe, nessa linha E ainda não foram cobradas questões, nem na primeira fase da OAB e nem na segunda fase também de tributário. Por isso que, como havia dito a vocês já no bloco passado, criei uma questão extra aí, uma questão nova. Quem sabe ela não possa ser a cópia aí fiel do que vai cair na tua prova. Mas antes de chegar nessa última questão, trouxe duas que já caíram em exames de ordem. Selecionei entre tantas outras que já caíram na FGV. Detalhe, a FGV adora tratar em primeira fase da OAB imunidades tributárias. Então já que ela gosta disso e a gente também gosta do que ela gosta, para a gente passar, a gente vai então abordar essas questões aí, duas delas que eu retirei para vocês. Na tela. Olha, FGV, OAB, 11º exame, disse assim: determinada editora de livros, revistas e outras publicações foi autuada pela fiscalização de certo estado, onde mantém a sede da sua indústria gráfica pela falta de recolhimento do ICMS sobre álbum de figurinha. Nessa linha, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em pauta, tal cobrança é. Então, álbum de figurinha. Dá uma olhadinha aqui para mim, gente. Meus queridos, vejam bem. A ideia que envolve as imunidades tributárias difere também das isenções, havia dito no bloco passado, porque a imunidade está na Constituição, a isenção vem através de lei. Mas, segundo determina o Código Tributário Nacional, no artigo 111, as isenções devem ser interpretadas de maneira literal. Interpreta-se de maneira restritiva. Só se dá isenção para aquilo que a lei disse que seria isenção. Ora, a gente deve entender que a isenção é uma mera liberalidade. O Estado da Paraíba tem lá sua lei de IPVA. Ela concede isenção para os veículos automotores, para alguns sujeitos, se ela assim pretender. Então a lei deve ser interpretada de maneira literal, restritiva. Se ela concedeu, por exemplo, a pessoas idosas, a elas, com uma margem de idade, vai ser determinada a isenção. Se ela deu para pessoas com portadoras de necessidades especiais, deficientes, a eles vão ser dados. E não querem estender para outras categorias. O meia-idade não é ainda o idoso, ou então o sujeito que não é deficiente, mas é irmão do deficiente. Isso não faz sentido. As isenções são interpretadas de maneira restritiva, de maneira literal. Mas quando nós olhamos para as imunidades, a ideia é de que as imunidades trazem elementos teóricos, de que as imunidades estão abrangendo, na verdade, interesses de toda a sociedade. Previsões essas que devem guardar um grande sentido humanitário e social. Por isso que as imunidades, aquelas peças mais importantes, concedidas pela própria Carta Magna, gozam de interpretação extensiva, ampliativa. O que nós vamos perceber, não apenas nesse caso, mas em várias outras situações, é de que o Supremo Tribunal Federal, sempre quando possível, estica a regrinha de imunidade para tentar alcançar mais sujeitos, então, visualizando o benefício à comunidade, à coletividade. Foi o que eu também havia dito no final do bloco passado, que até o livro e-mail digital, que antes era uma certa resistência do Supremo, hoje o Supremo percebe que a realidade é de que hoje os tablets, os smartphones, enfim, hoje a tecnologia é acessível não apenas para quem tem condições de pagar muitos tributos, quem tem condições de pagar por produtos de primeira linha. Mas, na verdade, nós vivemos a tecnologia chegar em todas as classes, todas as camadas sociais. Então, alcançar um livro, uma cultura em meio digital, é algo muito possível hoje, plausível no nosso ordenamento.
Por isso que está aí em votação e tudo indica que vai sim ser aprovado. 5 ministros já votaram positivamente, nenhum voto contra. Hoje está com o ministro Dias Toffoli aí, para que ele profira então o 6º voto, e se for favorável, a matéria já será tida como alcançada pela imunidade, né? 11 ministros, 6 votaram, fica tudo tranquilo. Agora vejam, o exemplo falou da imunidade cultural e trouxe então um álbum de figurinha. De fato, a ex-ministra Ellen Grace foi a relatora aí dessa situação específica e no voto dela, muito bacana, ela disse, quem tiver oportunidade aí depois, procurem aí na internet aí o voto dela. Ela disse que numa sociedade como a nossa, sintetizando, tá gente? Numa sociedade como a nossa, em que as crianças estão tendo acesso a uma cultura inapropriada para a própria idade, a gente vê televisão, às vezes publicações indevidas para crianças, você manter algo tão infante, tão bonito e também algo tão importante ao desenvolvimento pedagógico, intelectual de uma criança, é dever do Estado. E se como tal é dever do Estado, deve também os álbuns de figurinhas, mesmo tendo essa conotação de ser vendido, uma figurinha e tudo mais, mesmo assim a gente sabe que o desenvolvimento intelectual, pedagógico para uma criança é fantástico. E considerando isso, há sim elemento cultural nela, equiparando a um livro, equiparando a um periódico e concedendo como tal a imunidade para não pagar impostos. Tranquilo, gente? Então, sobre o álbum de figurinha, há sim imunidade. A gente até costuma brincar, né? Porque durante a Copa do Mundo agora nós vemos verdadeiras criancinhas velhas, né? Adultos, né? Que também costumam ter esse hábito de colecionar figurinhas. Eu digo porque eu também tive meu álbum de figurinha agora durante a Copa do Mundo, né? E fiquei naquela ansiedade parecendo uma criança realmente em desenvolvimento intelectual. Então o STF já referendou que é sim possível essa imunidade em álbuns de figurinha. Vamos então procurar a nossa alternativa correta no nosso material. Olha, então diz assim, né, voltando para a questão, determinada editora de livros, revistas e outras publicações foi autuada pela fiscalização de certo estado, onde mantém a sede da sua indústria gráfica pela falta de recolhimento de ICMS, imposto, né, incidente sobre álbuns de figurinha. Nessa linha, à luz do entendimento do STF sobre a matéria em pauta, tal cobrança é inconstitucional, letra A, por força da aplicação da isenção tributária. Não, disse até que a isenção é restritiva. B, inconstitucional, por força da aplicação da imunidade tributária, de maneira mais pontual, aquela imunidade elencada no artigo 150, inciso 6º, a linha D da nossa Constituição Federal. Letra C, diz que é constitucional a cobrança por força da inaplicabilidade da imunidade. Não, a imunidade se aplica sim. Inconstitucional por estar o referido tributo a distrito à competência tributária da União. Ora, gente, o ICMS, ao lado do ITCMD, ao lado do IPVA, é de competência de quem? É de competência dos estados, claro, também do Distrito Federal. Então tem nada a ver aí a competência da União, não. A União tem competência para II, para o IE, para o IPI, para o IOF, para o IR, o ITR e o IGF. Não tem nada aí de ICMS como competência da União, não. Aproveito essa oportunidade para também fazer um destaque a vocês. Veja o que ele disse ali, ó, onde mantém sede da sua indústria gráfica. Gente, presta atenção. A imunidade aqui é considerada como objetiva. A imunidade sobre o livro, jornal, periódico e o papel, incluindo isso aí, então, o álbum de figurinha. Mas a pessoa jurídica que vende, ela não tem imunidade pessoal não, viu? A livraria ou a indústria em si, ela não vai ter imunidades para as tributações da pessoa jurídica. Não. O que é que eu estou querendo afirmar com isso? A indústria gráfica, por exemplo, vai ter que pagar IPTU sobre o imóvel dela. Por quê? Porque ela em si não goza da imunidade não. O que vai gozar é o livro, jornal, periódico e o papel. O ICMS incide sobre eles. Sobre o livro, jornal, periódico e o papel. E não sobre a empresa. Aí tem que pagar normalmente IPTU sobre o imóvel da sua indústria gráfica. Vai ter que pagar sobre sua renda o imposto de renda à pessoa jurídica. Isso paga-se normalmente, tá? A imunidade é apenas desses itens relacionados ao livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Vamos então para a nossa próxima questão. Olha aí, inédita. A imunidade musical impede que? A imunidade musical impede que? Letra A. A União cobre imposto de renda dos rendimentos obtidos pelas gravadoras musicais. Olha, gente, a imunidade musical é aquela que eu havia dito a vocês, a nova, por isso que é uma questão inédita. Aí diz, impede que a União cobre imposto de renda sobre os rendimentos obtidos pelas gravadoras. Claro que não, a imunidade é de quê? Do CD, do DVD, do artista nacional, ou interpretada por ele.
As gravadoras vão ter que pagar normalmente seu imposto de renda da pessoa jurídica, é a semelhança do que a gente acabou de falar no tocante ao álbum de figurinha. A imunidade não é da pessoa gravadora, a imunidade é daquele objeto, para barateá-lo. Imunidade também objetiva. Letra B. Impede que o Estado cobre contribuição de melhoria em relação aos bens imóveis e estúdios das gravadoras valorizados em decorrência de obra pública. Olha, bem imóvel, obra pública, beleza, é fato gerador de contribuição de melhoria. Mas o erro dessa assertiva se baseia em 2 pontos. Primeiro, o benefício não é dado à pessoa jurídica gravadora, a gente já viu isso. E segundo, e mais latente, gente, é que contribuição de melhoria não está alcançado pela imunidade. Eu disse a vocês que essas imunidades que nós estamos tratando são imunidade não dos tributos, mas imunidade de quê? Dos impostos. Imunidade dos impostos. Por isso a inclusão aí de contribuição de melhoria seria falsa. Muita atenção, porque é comum ser cobrado em prova aí a inclusão das outras espécies tributárias. Não, apenas os impostos. Letra C diz, impede que os entes políticos cobrem impostos sobre todas as obras musicais vendidas no Brasil. Olha, gente, também não seria todas as obras musicais, porque lembre-se naquele quadrinho que a gente fez, de um lado nós temos o autor e o intérprete. E eu disse a vocês que quando for estrangeiro e estrangeiro, por mais que possa ser vendida no Brasil, um CD lá do, acho que até o Júlio Iglesias eu falei, né, sei lá, ele é vendido no Brasil, mas ele está fora da imunidade. Quem é que gosta da imunidade? Olha, quando for autor estrangeiro, mas o intérprete for nacional, brasileiro, ou então o sentido inverso, o autor é nacional e o intérprete é estrangeiro, ou então os dois são nacionais. Então, cuidado, não são todas as obras musicais vendidas no Brasil, não, porque nesse contexto aí, nós encontramos obras estrangeiras também, né, sendo vendidas no nosso país. Portanto, a nossa alternativa por exclusão seria a letra D, que diz assim, ó, impede que o Estado cobre ICMS, beleza, sobre a circulação de CD, a base física, beleza, de artista regional brasileiro. Ora, gente, se eu estou falando de regional e brasileiro, é quase que, aqui, nós temos aqui na região do Nordeste aí, nós temos aqui as bandas como Aviões de Forró, né, como Garoada, aqui bem regional, aqui bem da nossa região, mesmo você aí que está falando comigo aí de todo o Brasil, né, depois de passar na OAB, até você que está aí no sul aí, né? Passou a B, primeira fase, passou a segunda fase, vem pra cá, pro nosso turismo aqui do Nordeste, né? Ver nossas praias, dançar um bom pé de serra, um bom forrozinho, né? Tô lhe convidando aí, Rafael Novaes, tá certo? Então entra lá em contato comigo no Facebook pra gente marcar aí, né? Depois que passar a B, tomar aquela gelada aqui na praia de Boa Viagem, né? Aqui no Recife. Vai ser bacana, eu vou ficar te aguardando, tá certo? Mas, Rafael, a gente não quer saber nada de praia agora, de folia, não. A gente quer saber de passar no exame de ordem. Tá certo, beleza, certíssimos. Depois a gente pensa na comemoração. Gente, superamos aí os temas relacionados a essas imunidades, mas ainda não acabamos as questões. Eu separei mais questões para a gente tentar resolver. Vamos agora mudar um pouquinho o foco e vamos partir então para o estudo do CTN. Vamos fazer o seguinte, considerando que o Código Tributário Nacional é bem denso, vamos selecionar alguns pontos que realmente caem na primeira fase da OAB. Não adianta eu ficar aqui trazendo para vocês tudo do CTN se existem dispositivos que são desnecessários ao nosso estudo. Então nós vamos focar aí, direcionar no que realmente a FGV costuma cair de maneira reiterada. Fechado? Vamos lá na nossa tela? Olha, nós temos aí, primeira questão de CTN, determinando o seguinte. No exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha multa moratória de 30% do valor do débito. Em 1997, houve alteração legislativa que reduziu a multa moratória para 20%. O contribuinte recebeu em 1998 notificação para pagamento do débito acrescido de multa moratória de 30%. A exigência está. Claramente, o que ele está cobrando é a ideia que envolve a legislação tributária. Vamos tentar entender isso agora. Gente, vê bem. O que o dispositivo estaria elencando para a gente é a ideia que envolve a retroação na legislação tributária. Vamos tentar entender isso aqui de maneira plena. Vê bem, na Constituição Federal nós estudamos o princípio da segurança jurídica. E até disse a vocês, né, princípio esse da segurança jurídica, também denominado de não surpresa, dividindo-se em alíneas A, B e C. Vimos então que a linha A trata do chamado princípio da irretroatividade. Na linha B, princípio da anterioridade anual. E na linha C, o princípio da anterioridade
na gesimal. Vimos então esses três princípios. Separando de maneira mais clara a irretroatividade, nós então realizamos a seguinte estruturação. Suponhamos que o tributo tenha vindo no dia 2/2 de 2015. Foi criado ou mesmo majorado um tributo. A ideia, gente, eu até acrescentei também a redução da carga tributária. A ideia é que ele vai ser cobrado quando? Daqui para frente. Não vai retroagir. O princípio é da irretroatividade. A gente estudou isso aí nos blocos anteriores. A pergunta seria, existem exceções a esse princípio? E eu disse a vocês, não. Para a redução, para a criação, majoração ou redução, não há exceção, não. Tipo, ora, acredito que o exemplo que tenha dado, se não me falha a memória, foi em relação ao IPVA. Tipo, o IPVA do ano de 2014 tinha sido então pago com uma alíquota do tributo de 4%. Foi majorada essa alíquota para que em 2015 fosse pago então com uma alíquota de 6%. Né? Nesse caso ele teria que ter sido cobrado até o dia melhor, teria que ser até diferente aqui, tá, gente? Respeitando as próprias anterioridades anual e nonagesimal. Mas por enquanto, entendam assim, 2015 foi então majorado para que eu pagasse 6%. 6%. Ora, nesse contexto, se o tributo trouxe essa previsão, não pode ser retroagido e então querer cobrar os 2% de anos anteriores. Isso não é permitido, não é possível. Agora, e se eu falo em penalidade? Como assim, Rafael? Vê bem, preste atenção aqui no que eu vou falar agora, tá? O artigo 106 do CTN vai trazer uma redação um pouquinho diferente. Então quer dizer que se for criado, majorado um tributo, é daqui para frente. Isso, não vai retroagir. Não vai retroagir. Agora, quando eu falo em legislação tributária, a ideia é que ele se aplica também daqui para frente, pelo artigo 105. Gente, quando eu digo assim, artigo 105, você tem que abrir lá, viu? Abra lá o artigo 105 do CTN para que você confira. Que vai dizer que a legislação tributária aplica-se aos atos futuros e aos pendentes, né? Então, aplica-se daqui para frente. Só que o artigo 106 traz a possibilidade de se retroagir. Possibilidade de retroação. E onde é que eu vou encontrar essas possibilidades? No artigo 106 do CTN. Legislação tributária pode retroagir. Gente, no artigo 106 do CTN, ele fala que vai retroagir no inciso 1º quando a lei for interpretativa. Então, se for uma lei interpretativa, ela retroage até como forma de retirar as penalidades dos dispositivos interpretados. Nós encontramos ainda, no artigo 106, o inciso 2, dividido-se em 3 alíneas, A, B e C, quando diz que também retroage quando deixar tratá-lo como contrário a qualquer ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulenta, deixar tratar como crime, deixar também, e aí é o mais comum, a linha C, quando então lhe comine penalidade menos severa. Lhe comine penalidade menos severa. Penalidade menos severa. Gente, não confunde tributo com a penalidade tributária, com a penalidade menos severa. Não confundam isso, tá? Quando a penalidade for menos severa, ela pode retroagir. Rafael, eu não estou entendendo. Vamos com calma. Com um exemplo, talvez você compreenda melhor. Fechado? Na nossa tela. Olha, vê bem. Então quer dizer que no exemplo originalmente aqui estabelecido, falei em IPVA. Em 2014 a alíquota vigente era de 4%, em 2015 a alíquota já era de 6%. Beleza, 6%. Então não pode ser cobrado. Não, do tributo, retroação não pode não. Agora, se eu estivesse falando de penalidade, como assim, Rafael? Vê bem. Preste atenção aqui no nosso exemplo, para que você possa entender de maneira plena o que diz esse artigo 106. Olha, 4% era a alíquota do tributo em 2014. Em 2015 ele era de, eu vou até apelar, ele era de 3%. Diminuíram. A pergunta seria, poderia o sujeito pedir a devolução, já que ele em 2014 pagou 4%, ele podia pedir a devolução porque em 2015 diminuiu? Não. E se, por exemplo, fosse 8%? Aumentaram para 8%. Poderia o poder público retroagir isso aqui e querer cobrar do ano de 2014 os 4% que ficaram fora? Também não. Isso aí a gente já viu que não pode. Beleza. Isso aqui não é possível. Certo.
Agora vê, e se por acaso eu estivesse agora diante de penalidade? Penalidade. Tipo o quê? 2014 determinava que a alíquota era de 4% e que se o sujeito não pagasse, ia ter que pagar acrescido de 80% o valor. Ia pagar com a penalidade de 80%. Beleza, Rafael tinha o veículo dele em 2014, não pagou o IPVA 2014, ele simplesmente não pagou. Se ele vier a pagar agora, ele vai ter que pagar quanto? Ora, vai ter que pagar os 4% e a penalidade de 80%, lógico. Mas nesse caminho aqui, ó, houve alteração na legislação. Na legislação tributária. Como tal, aumentaram para 8% e a penalidade foi reduzida para 50%. No ano 2015, agora a penalidade é de 50%. 2015, Rafa vai ter que pagar. Vai. Rafa vai pagar a alíquota de 8%. Se ele não pagar, 50% é a penalidade agora. Mas Rafael resolveu pagar. Aqui em 2015, ele resolveu pagar o que ele estava devendo em 2014. Quando ele for pagar, gente, ele vai ter que pagar sobre os mesmos 4%, beleza? Os 4% aqui vão se manter, vai ter que pagar sobre 4%, mas a penalidade, olha, a nova lei trouxe uma penalidade menos severa. Então essa penalidade retroage, substituindo a anterior e então enquadrando-se como ela a devida, 50%. Então quando ele for quitar o IPVA deixado em 2014, ele vai ter que pagar apenas os 4%, acrescido de 50% de penalidade menos severa. Gente, olha aqui nos meus olhos, preste atenção, porque o 106, inciso 2, ele diz, tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou seja, a relação jurídica ainda está em aberto. Rafael ainda deve 2014. Se Rafael, por acaso, tivesse com atraso pago 2014, como assim? 2014 a alíquota era de 4%. Aí ele não pagou em dia, vai ter que pagar com 80%. Beleza, ele pagou 4% e pagou a penalidade de 80%. Um mês depois mudaram a legislação e diminuíram a penalidade. Ele pode ir lá e pedir a devolução de 30% da penalidade? Não. Por quê? Porque ele já pagou. O ato já foi definitivamente julgado. Então só se beneficia também dessa penalidade menos severa quando tratasse de ato ainda não definitivamente julgado. Então, quando a relação jurídica estiver acesa, ou porque ele não pagou, ou porque ainda não há discussão judicial, ou porque o juiz ainda não sentenciou, ou coisa do tipo. Então, enquanto não estiver definitivamente encerrada a relação tributária, é que ele pode se beneficiar com a retroação de uma norma menos onerosa, aí, na penalidade menos onerosa. Tributo nunca, mas penalidade sim. Beleza? Joga aí no nosso quadro. Agora, e se eu brincasse aqui ainda mais com esse exemplo, né? Uma besteira, mas vamos lá. Vê bem, por acaso, a penalidade aqui fosse de 150%. Aumentaram para 150%. Gente, se aumentaram para 150%, se for aumentada aqui, foi mais benéfica essa multa? Não, ela prejudicou. Se ela prejudicou, quando ele for pagar em 2015 o valor referente a 2014, ele vai pagar com 4% e também com 80%. Porque apesar da legislação ter sido modificada, ela apenas piorou a situação da penalidade, tá certo? Então toma bastante cuidado com esse tipo de pergunta. Considerando essas observações, vamos então voltar ao nosso enunciado. Olha aí o enunciado da nossa questão, diz: no exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha multa moratória de 30% do valor do débito. Então, em 95 era 30% que ele devia. Em 1997, 2 anos depois, houve alteração legislativa, que reduziu a multa moratória para 20%. Opa, ele devia 30%, se houver redução, retroagiu para beneficiar ele. Então, acabou aqui 30%, é 20% que ele deve. O contribuinte recebeu, 1 ano depois, de 98, notificação para pagamento de débito acrescido de multa de 30%. Ora, a exigência está... Gente, se houve redução da penalidade, modificação para reduzir, a redução retroage, porque beneficia ele. Então ele não deve 30%, ele deveria 20% de penalidade. Então diz, letra A, está correta mandar 30%, pois aplica-se a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Gente, aplica-se a lei vigente na época do fato gerador, mas quando for penalidade menos severa, é exceção retroagindo. Errada, pois aplica-se retroativamente a lei que defina penalidade menos severa ao contribuinte. Alternativa correta, letra B, segundo expressa literalidade do artigo 106, inciso 2º, a linha C
do Código Tributário Nacional. Letra C diz que está correta, pois o princípio da irretroatividade veda a aplicação retroagente da lei tributária. Isso, o princípio veda, mas nesse caso estamos diante de uma exceção. E a letra D diz que está errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral no direito tributário. Aí é que lascou mesmo, né? Aplicação retroativa. Se é a regra geral, não. A regra geral é a aplicação, é a irretroatividade. A aplicação irretroativa, né, gente? E não essa ideia que envolve a retroação. Tranquilo? Então, questãozinha chocolate aí, bastava que você lembrasse dessa aplicação retroativa. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, OAB, sexto exame. A obrigação tributária principal tem por objeto... Gente, essa questão aqui é uma questão também chocolate, tranquilíssima, mais uma vez, literalidade do CTN. O que a gente tem que entender é o seguinte, a obrigação tributária divide-se, segundo o artigo 113 do CTN, ela divide-se em obrigação principal, que é o que ele está pedindo na questão, e a obrigação de cunho acessório. A obrigação principal corresponde ao pagamento do tributo, mais o pagamento de eventual multa, eventual penalidade. Já a obrigação de cunho acessório seriam apenas formalidades que ajudam o fisco na busca da obrigação principal. Como assim, Rafael? Ora, formalidades, gente, do tipo, exemplo, olha, o sujeito tem que manter o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, inscrição na junta comercial de um estado qualquer, né, por exemplo, Rio Grande do Norte, o sujeito ter que permitir a fiscalização, né, exibir livros fiscais, manter livros fiscais, dentre outras conotações apenas de cunho formal. Um bizu que geralmente eu dou aos alunos para que eles não confundam é o seguinte, a obrigação principal corresponde a dinheiro. Se você associar de tal forma, talvez facilite sua vida. Tributo é pago em dinheiro? Sim. A multa, a penalidade é paga em dinheiro? Sim. Então é a obrigação principal. Agora, quando eu me refiro à formalidade, livro é dinheiro? Não. CNPJ é dinheiro? Não. Fiscalização é dinheiro? Não. Então aquilo que não corresponder propriamente a dinheiro seria obrigação de cunho acessório. Então a ideia básica é essa aqui, tá? Com isso a gente já consegue responder a pergunta, né? Mas eu ainda vou fazer outra observação, tá? Mas vamos lá. A obrigação tributária principal tem por objeto, letra A, escrituração de livros contábeis. Olha, eu usei no exemplo, livro, gente, é acessório, não é principal. Pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Perfeito, é o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. Você encontra isso no artigo 113 do CTN, a obrigação principal no parágrafo 1º, a obrigação acessória no parágrafo 2º. Então a alternativa correta, a letra B, corresponde a dinheiro, a obrigação principal, pecúnia, principal dinheiro. Portanto, a alternativa letra B é a correta. Letra C está errada porque diz, a prestação de informações tributárias perante a autoridade fiscal competente. Gente, prestar informações é uma mera formalidade, é uma fiscalização. E como tal, também é obrigação de cunho acessório. Letra D, a inscrição de pessoas jurídicas junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, uma mera certidão, eu até usei também o CNPJ, olha aqui, ó, como exemplo, é uma obrigação de cunho acessório. Olha, ainda sobre as obrigações tributárias, o que eu quero que vocês tomem cuidado, gente, é com o seguinte, no direito, dá uma olhadinha aqui para mim, no direito privado, que vocês vão estar com o professor Mário Godoy, gente finíssima, de primeiríssima qualidade, vocês vão ver que no direito civil, existe também a obrigação principal e acessória. No direito civil existe aquela máxima que diz que a obrigação acessória segue a sorte da obrigação principal. Se a obrigação principal for extinta, a obrigação acessória também será extinta. É assim que funciona o direito privado. No direito tributário não, viu gente? Cuidado. Em muitas situações nós vamos encontrar a obrigação acessória existindo, mesmo não existindo a obrigação principal. Como assim, Rafael? Olha, presta atenção em uma coisa. Falamos há bem pouco tempo sobre imunidades, não foi isso? Imunidade religiosa. Ora, uma igreja, ela não vai pagar impostos, não vai pagar a obrigação principal, não vai pagar o tributo. Mas isso dispensa a igreja de ter um cadastro que demonstre que ela é igreja? Isso dispensa a igreja de ter certidões que demonstrem a sua atividade religiosa? Isso dispensa a igreja de permitir a fiscalização para que os agentes percebam se realmente ela é igreja? Não. Então ela permanece tendo o dever de manter todas as formalidades de igreja, todas as obrigações acessórias, prestar as devidas informações ao fisco, mesmo ela não tendo que pagar o tributo principal. Existe a acessória, mesmo inexistindo a principal.
Então há essa relativa independência no direito tributário entre a obrigação principal e a obrigação acessória. Em algumas situações, inclusive, a obrigação acessória ela serve para que configure os requisitos e o sujeito não pague a principal. Mostre que ele realmente é entidade, por exemplo, sem fins lucrativos, entidade de educação sem fins lucrativos, mas ele vai ter que permanecer com as obrigações acessórias. Beleza, gente? A última observação para a gente fechar esse bloco é o seguinte. No artigo 113, parágrafo 3º, ele diz que o inadimplemento da obrigação acessória converte-a em principal, em relação à penalidade. Gente, cuidado, na verdade ele não converte, né? Ele faz surgir a obrigação principal, mas o sujeito permanece na acessória. Tipo, para realizar transações comerciais, o sujeito precisava de CNPJ. CNPJ. Ele não tem. Ora, se o fisco percebe isso, ele vai autuar e vai aplicar uma multa. Se aplicou uma multa nele, que obrigação é essa? Penalidade. A multa, que obrigação? Principal. Beleza. Então, a obrigação acessória fez surgir uma obrigação principal. Mas eu pergunto, o dever de ter CNPJ, ele se encerra ou o sujeito continua, mesmo tendo sido autuado, mesmo tendo levado a multa, ele continua tendo que ter a inscrição na JUSEP, no CNPJ, ele permanece tendo aquele dever. Então, observem, apesar dele ser autuado, vai surgir uma penalidade, mas ele permanece tendo o dever de cumprir a obrigação de cunho acessório. Por isso, apesar da determinação do parágrafo 3º do artigo 113 falar que converte, o entendimento majoritário é de que na verdade faz surgir. Claro, se você está diante de uma prova de FGV, que muitas vezes é a letra seca da lei, e eles perguntarem, de acordo com o Código Tributário Nacional, aí você vai ter que realmente afirmar como correto a assertiva que determinar que a inobservância da obrigação acessória converte-a em obrigação principal. Mesmo a gente sabendo que tecnicamente não há uma conversão. Meu tempo estourou aqui, gente, com vocês, mas ainda tenho ainda o último bloco para a gente terminar as nossas questõezinhas. Te aguardo lá, é revisão completa, eu vou passar na OAB e você. Até lá.